Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos aqui para mais um vídeo espírita para os canais Espiritismo pelo Mundo, aqui no YouTube, também uma página no Facebook e também um grupo no Facebook, que se você quiser fazer parte, desde já está convidado, está convidada. O nosso objetivo de hoje é falar sobre a melhor vacina de todas, aquela capaz de neutralizar os problemas, inclusive do futuro, e também fazendo uma análise, em relação a uma frase que certa vez eu li em uma das obras de Chico Xavier com Emmanuel. Ele dizia que até sob os túmulos nascem as mais belas flores. O que é que isto significa? Isto significa que todos nós podemos, através das nossas dores atuais, realizar transformações. Então, se você, diante da sua dor, está agoniado, agoniada, há sempre duas opções. Ficar parado, parada, essa é uma opção que a maioria das pessoas toma por uma questão de instinto. Estamos fragilizados diante de uma situação assim, não é mesmo? Diante de uma doença temporária, uma situação um pouco mais aguda, todos nós temos por hábito paralisar. Mas há também uma segunda vertente, já que Joana de Ângeles nos diz que aquele que se ocupa em enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, se nós aproveitarmos as nossas dificuldades, os nossos momentos de fraqueza, de fragilidade para operar, além de aproveitar, este momento de situação delicada que passamos, afinal de contas, as dificuldades elas chegam até nós por um motivo, por uma razão. E na maioria das vezes, a razão não é apenas espiar, mas despertar. Sempre que nós nos aproveitarmos dessas situações, avançaremos mais depressa. Certa vez, isso está inclusive no filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, ele distribuindo alimentos para os moradores de rua em Salvador, um deles esbraveja contra o Divaldo e diz: "Eu não preciso de você." E a conversa se alonga um pouco, Divaldo sempre calmo, sereno, e aquele morador de rua diz: "Quem é Deus?" Aí Divaldo responde: "Deus é aquele que me testa, Deus é aquele que me faz evoluir, Deus é você." Então observe a grandiosidade disso, a grandiosidade disso. Certa vez no Centro Espírita Mariano do Nascimento, aqui em Ribeirão Preto, eu observei um quadro na parede dizendo: "A impaciência é o primeiro sinal da tua imperfeição. Logo, aquilo me serviu. E eu observei o quanto sou pequeno, o quanto sou imperfeito." Os vídeos que você assiste são uma maneira de tentar evoluir espiritualmente, de tentar realizar alguma coisa aqui na Terra, de adubar um pouco essa terra, porque a Terra é fértil, mas eu tenho total noção do quanto sou pequeno, do quanto realmente sou muito pequeno. Mas a palestra de hoje, ela visa mostrar que, contando um pouco da minha história, da história de vida da minha esposa, o quanto todos nós somos capazes de fazer alguma coisa mesmo experimentando dissabores na vida. Nós não somos diferentes de você que assiste o vídeo agora, também passamos por dificuldades, inúmeras, mas são as vozes de Deus nos convocando à transformação, mas é Deus nos testando. Todas as dificuldades que enfrentamos, o Divaldo está certo no que ele diz. É Deus nos testando, é Deus nos convidando à transformação, é Deus, Deus realmente falando para conosco, dizendo: vamos trabalhar comigo. E é assim que tem sido e é assim que sempre será. Me lembro bem, em 2007, eu já contei essa história aqui no canal uma vez, em 2007 eu tinha 20 anos, estou com 34. Eu tinha 20 anos e completamente imaturo, evidentemente, não em razão da idade, mas em razão de ser uma criança crescida, As minhas intenções eram jogar bola, eu ainda era
era muito imaturo neste sentido. Mas me recordo muito bem que eu chegava da faculdade e via vultos nas paredes, sombras, e aquilo estava me causando um grande terror. Eu não estava gostando daquela situação, não estava me sentindo nem um pouco confortável. Eu que sempre frequentei com os meus pais centros espíritas, não havia naquelas casas observado ou vivido nada relacionado a fenômenos. E então, com muito medo, com muito receio, apenas me afastei. Me lembro que certa vez, a última vez que eu pisei no centro, uma amiga me disse: Davi, é o fulano que está tentando comunicação com você. E o fulano era um parente que já desencarnou, evidentemente, e que estava buscando algum tipo de contato. Ele se aproximava, eu ouvia, eu via, eu sentia a presença de alguém, mas aquilo não me convenceu, Apesar de ser o fulano, de ser uma pessoa tão querida em vida, eu não estava muito interessado, muito afim de sentir aqueles fenômenos novamente. Então, me afastei do espiritismo. Prometi nunca mais pisar em um centro espírita. Aquela foi uma promessa completamente insana de minha parte, pois eu aprenderia um pouquinho depois o quanto eu precisaria voltar ao espiritismo. Então os anos passaram, os anos correram e eu fiquei cumprindo a minha promessa 3 anos. 2010, cálculos renais. Eu me lembro que eu estava desempregado, consegui o tão sonhado emprego e durante o treinamento eu fui ao banheiro e notei que na urina tinha muito sangue. Aquilo me atordoou, me apavorou e os dias foram correndo. Eu já tinha ido ao médico, ele já tinha feito uma série de exames e constatado as pedras, eu comecei a ter realmente muitas cólicas. Nas semanas seguintes, muitas e muitas cólicas. Era a Copa do Mundo de 2010 e os amigos, os vizinhos, eu até então não havia voltado ao centro espírita, cada um dava uma receita, chá de panaceia, chá de erva doce com azeite, que cá entre nós não é muito bom, e a tal da cerveja quente. Eu me lembro de ter tomado a cerveja quente em um jogo do Brasil e foi a pior cólica que eu tive até hoje. Por isso, pela minha experiência, não recomendo, dada a intensidade das dores. Contudo, eu me lembrei em meio a uma das crises o quanto havia sido bom para minha mãe, por exemplo, a ida aos centros espíritas, pois neste centro que eu disse no começo, o Mariano do Nascimento, lá no comecinho, 2010, realizava as cirurgias espirituais. E eu procurei a ajuda daquele centro espírita com a intenção de me ver livre daquelas cólicas. Então, em determinado dia, fui ao centro e descumpri a minha promessa de nunca mais pisar no centro espírita. Estava quebrada aquela promessa e aquele instante foi, embora muito doloroso, um momento muito importante. Como é que eu me comportava durante as crises? Com socos nas paredes, com muita raiva de estar passando por aquilo. Não estava sendo nem um pouco maduro de saber enfrentar. Também não conhecia o espiritismo como conheço hoje, ou como já deveria conhecer caso não houvesse me afastado. Mas aquelas cólicas, elas me convidaram a retornar ao espiritismo. E então, indo aos centros, as cólicas foram diminuindo, até que um certo dia voltei ao médico, fiz os exames e não havia mais nenhum cálculo renal. Nenhum. Até hoje não tive mais, já se passaram 11 anos. Então estamos diante de fenômenos, diante de uma realidade eterna, diante de boas novas. Estamos diante do invisível que fala conosco, que apesar do silêncio ele grita, tentando se fazer ouvir, o tempo todo. Então, já sem cálculos,
me estabeleci naquele centro espírita como um colaborador e passei a ajudar as pessoas da maneira como eu podia, da maneira como eles me solicitavam. E aquilo foi durante 7 anos. Até que em 2017, final de 2017, minha esposa, então grávida de 6 meses, sofre o chamado pré-eclâmpsia. E a bebezinha nasceu e infelizmente sobreviveu apenas 2 dias. Foi um período muito intenso, de muitas lutas, não havia o que fazer. Muita oração, muita fé nos dias vindouros e muita crença na imortalidade da alma. Aquela crença na imortalidade da alma é que nos fazia, é que nos carregava, né? É que nos fazia caminhar. Eu me lembro que logo após a desencarnação da primeira filha, a minha esposa não podia ver outras pessoas grávidas na rua, que ficava muito magoada com outras barrigas, sendo que ela carregava ali, até um pouco antes, um bebezinho. E foi um período assim de muita angústia, né? E muita vontade, muita perseverança. As equipes médicas dizendo, olha, tem que esperar pelo menos 1 ano para engravidar de novo. Ela não queria saber de esperar, eu também não. E em 7 meses ela estava grávida de novo. Aí nós recebemos uma carta de um amigo que psicografou de uma outra casa espírita, dizendo que é melhor esperar do que duvidar. Todos nós estamos conectados e voltaremos a nos encontrar. Então aquilo mexeu conosco e nós ganhamos confiança, muita confiança mesmo. A minha segunda filha nasceu muito saudável, muito especial, né? Muito incrível. E eu sou um babão, minha esposa também é outra babona, né? Nós completamente apaixonados pela filhinha que está aqui conosco e saudosos da filhinha que está do outro lado. Contudo, Deus ele faz novos convites o tempo inteiro. Eu me lembro que eu já tinha o canal Espiritismo pelo Mundo, mas ele estava completamente parado. Veio a pandemia, eu peguei Covid em janeiro de 2020 e dali em diante resolvi fazer novos vídeos, voltar com o canal. E eu observei que tudo isso teve uma razão de ser. Se lá em 2010 eu tive cálculos renais e batia na parede bravo, eu fui entender o quanto aqueles cálculos me foram importantes em 2017, quando da desencarnação da primeira filha. Não fossem aqueles cálculos renais, eu não teria ido para o Espiritismo, muito provavelmente, e sem a doutrina que nos faz crer na imortalidade da alma, teria sido muito mais difícil mesmo suportar a desencarnação da primeira filha. Então olha só como até mesmo sobre os túmulos nascem as flores. Até mesmo sobre os túmulos nascem as flores. Quando nós acreditamos que tudo acabou, vem Deus e nos mostra que não existe ponto final, existem vírgulas. Até há aquele filme que fala sobre isso. Não há ponto final, há vírgulas. Salvo engano, é o filme Vendedor de Sonhos. Então, Deus colocou uma vírgula ali e nós seguimos. E me lembro também que, através dos vídeos, muitas pessoas passaram a comentar. E eu pude observar o quanto, através da intuição amiga dos espíritos, aqueles vídeos serviram para inúmeras pessoas, incluindo para minha pessoa, que em muitas das situações nós aparentamos uma calma, mas passamos pelas nossas dificuldades, vivemos nossos dias tristes, não é mesmo? Então aquela mensagem que a pessoa recebe, eu, através da oratória, acabo também ouvindo, e aquelas informações que não são minhas, mas de seres muito mais elevados, me servem. Então aquilo tudo foi nos modificando. Então a minha esposa, desde o início, desde a desencarnação da primeira filha, buscou também saídas. Era uma luta minha, ela com a luta dela e nós dois com uma luta nossa. Certa vez ela ouviu de uma pessoa muito querida de um centro espírita que
Um dia vocês ainda vão criar um trabalho voluntário e vocês devem levar o nome da filha que partiu. E ela ficou com aquilo na cabeça. E aí um dia nós resolvemos montar o grupo de apoio Laura Florim. É um grupo muito simples, muito humilde, né, mas que tem possibilitado, através de amigos, a arrecadação de alimentos e a distribuição para famílias carentes. Então a minha esposa, ela encabeça este trabalho e ela tem conseguido angariar muitos alimentos e distribuir para famílias carentes aqui de Ribeirão Preto. E quando este trabalho começou, as coisas elas conspiram a favor. O canal Espiritismo pelo Mundo passou a fazer o quê? Monetizar. Passou a receber recursos do YouTube. Então, quanto mais visualizações, mais pessoas assistem, o dinheiro, evidentemente, o YouTube paga, e aí a gente utiliza esses recursos para fazer o quê? Comprar alimentos para distribuir para famílias carentes. Então é um trabalho que cresce, é um trabalho que vem. E às vezes você está aí e fala, meu Deus, eu queria muito trocar de carro. Mas são bens materiais. Se você pedir por oportunidades de redenção espiritual, com certeza você consegue. Com certeza. Eu me lembro bem, em 2010, eu estava desempregado, um pouco antes daqueles cálculos renais, e eu e a minha esposa gostaríamos de ficar noivos. Mas eu não tinha dinheiro para comprar as alianças. Um mês antes do programado, que a nossa ideia era completarmos 2 anos de namoro e nos noivar, né? Um mês antes eu consegui o emprego. Às vésperas da data estipulada para a gente ficar noivo, eu recebi meu primeiro salário. E aí eu consegui comprar as alianças. Então, quando a causa é nobre, a ajuda vem. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa nova. Tudo isso é temporário, tudo isso é muito frágil. Tudo isso temos que correr atrás? É evidente, mas se não for para ser, não dá certo. Né? Se não for para ser, ficaremos dando murro em ponta de faca. Agora o grande, ou enxugando gelo, ou patinando no gelo, cada um usa uma expressão dependendo da região do país. Né? Agora se a sua intenção for, meu Deus, me ajude a ajudar, me ajude a fazer o bem. Não lhe faltarão oportunidades, pois o tempo todo Deus colocará pessoas no seu caminho, para que você seja um instrumento do bem-estar daquela pessoa, né? Do saciar da fome daquela pessoa. Meu Deus, eu gostaria de ajudar crianças carentes. Deus lhe possibilitará as melhores oportunidades. Conheço uma pessoa aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que cuida de crianças especiais. Aquelas crianças que ficam nas cadeiras, completamente vulneráveis. Ela começou ajudando 1, 2, hoje atende, dezenas, vamos dizer assim. É um trabalho muito bonito e é um hospital de retaguarda que existe, mas que começou com um amor, né? Começou com a vontade de ajudar uma pessoa. Depois veio a segunda, depois a terceira, a quarta, a quinta, e aí hoje ela atende com os devidos colaboradores uma infinidade de crianças, de pessoas que precisam de olhares amorosos, não é? Então, se você deseja evoluir espiritualmente, o meu conselho, ouça, veja, aproveite as possibilidades. É no silêncio que você escuta a voz de Deus. É no fechar dos olhos que você enxerga a espiritualidade. Peça conselhos, peça oportunidades, peça para ajudar. E aí Deus se encarregará de colocar você no time dos benfeitores. E as oportunidades surgem. Então aproveite, faça aquilo que Jesus faria se estivesse em teu lugar. Com certeza, com certeza. Eu e a minha esposa somos provas vivas de que até sobre os túmulos nascem as flores. Sobre o túmulo da minha primeira filha nasceram sonhos de orgulhar esta primeira filha. Nós queremos orgulhar a nossa filha. E as coisas acontecem.
Então espero que você receba todos os benefícios destas palavras, se sinta feliz e com vontade de operar, pois o mundo não vai mudar apenas quando os maus deixarem a terra, mas o mundo muda quando os bons despertarem. Façamos a nossa parte, vamos orgulhar os nossos que já nos precederam no além-túmulo, cientes de que um dia haverá aquele abraço e o ditoso reencontro. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.